Olá, eu e meu grupo iremos falar sobre os pensadores, e os integrantes do meu grupo são Arthur Martins Chaves, Enzo Passos, João Carlos, Caio Campos, Léo Lucas e eu, Matheus Fernandes. Os pensadores sobre os quais nós iremos falar é sobre Maquiavel, Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke e Immanuel Kant. Maquiavel é visto como um proponente do que viria a ser o cientista empirista moderno, defendendo que expandir a partir da experiência e fatos históricos é o melhor método de se desenvolver uma filosofia consistente, especialmente em política, e que a teorização a partir da imaginação é inútil. Com esta aproximação, Maquiavel foi capaz de afastar a política da teologia e da filosofia moral, desenvolvendo-a como uma disciplina em si mesma. Assim, contribuiu para a compreensão de como os governantes de fato agem e mesmo para a antecipação de seu comportamento. Defendeu o estudo da fundação de uma nação e a compreensão de seus elementos originais como essencial para a antecipação do futuro. Foi em meio a uma Itália fragmentada, permeada por guerras e jogos de poder, que Maquiavel escreveu sua mais famosa obra, O Príncipe. A questão central do livro são o papel da ética e sua relação com a política. Em O Príncipe, pela primeira vez na história do pensamento político, a ação política despiu-se de preceitos morais cristãos, ou, como diria Benedetto Croce, percebeu-se que a política não se faz com água benta. Maquiavel mostrou existirem duas éticas distintas: uma ética cristã, útil para salvar a alma, ser bom sempre, nunca mentir, não usar máscaras, e uma ética política, útil para salvar o Estado, ser mal quando necessário, mentir quando a situação exigir, parecer bom e piedoso. Nascido no conturbado fim do Quatrocento, o florentino Nicolau Maquiavel teve, assim como os outros renascentistas, uma formação humanista. Formado na Universidade de Florença, ele atuou como uma espécie de diplomata de sociedade. Foi a diversas cortes estabelecer tratados, alianças e relatórios, conhecendo o contexto de cada país, e como ótimo observador, enxergando defeitos e qualidades nas artes de governar. Como um legado da família, Nicolau teve participação ativa na política de Florença. Aos 29 anos, se tornou secretário da segunda chancelaria durante o governo de Piero Soderin. Graças ao cargo, eventualmente, ele realizava missões diplomáticas com a França, a Alemanha, os Estados Papais e outras cidades italianas, como Milão, Pisa e Veneza. De 1502 até 1513, ele exerceu o cargo de embaixador junto de César Borgia. Quando os Médici derrubaram a República e assumiram novamente o governo de Florença, perdido em 1494, Maquiavel foi exonerado de seu cargo e voluntariamente se recolheu em um exílio em San Cassiano, próximo a Florença. Foi nesse momento em que ele começou a trabalhar a sua atividade de escritor, político e historiador. Olá, meu nome é Arthur. Eu vou falar sobre Thomas Hobbes. Thomas Hobbes foi um filósofo, teórico político e matemático inglês, considerado um dos principais expoentes do pensamento contratualista na filosofia política. Hobbes foi muito próximo da família real e defendeu até o fim da sua vida a monarquia. O principal livro escrito por ele foi Leviatã. Ele nasceu no dia 5 de abril de 1588 em Westport. Ele era filho de um pastor anglicano que acabou deixando a sua cidade e sua família, que ficou aos cuidados do tio de Thomas Hobbes após um desentendimento. Hobbes recebeu educação formal, tendo estudado em uma escola anglicana e depois, mais tarde, em um colégio particular.
Ao terminar o estudo básico, Hobbes ingressou, com apenas 15 anos, no ensino superior da Universidade de Oxford. Ele foi preceptor de filhos de nobres ingleses e sempre manteve uma relação muito próxima da monarquia inglesa. Ele acreditava que o ser humano, em seu estado de natureza, é essencialmente mau. E também defendia a monarquia e o Estado forte como fundamentais para estabelecer a ordem social e o convívio tranquilo. Ele faleceu em Wiltshire, na Inglaterra, no dia 4 de dezembro de 1679, aos 91 anos de idade. Hobbes parte do pressuposto de que houve um momento hipotético em que os seres humanos eram selvagens e viviam em seu estado natural. Para ele, esse momento era caótico, pois o ser humano é, para Hobbes, naturalmente inclinado para o mal. Segundo o filósofo, os seres humanos precisam da intervenção de um corpo estatal forte, com leis rígidas aplicadas por uma monarquia forte, para que eles saiam de seu estado natural e entrem no estado civil. Hobbes afirma que, em seu estado de natureza, o homem é o lobo do homem. As principais obras de Thomas Hobbes são De Cive, De Corpore e De Homine. Bom, meu nome é Léo Lucas e eu vou falar sobre o pensador Immanuel Kant. Kant foi um dos principais pensadores alemães da época do Esclarecimento, decisivo por sua tentativa de pensar os limites do conhecimento racional e por estabelecer em que base seria possível um conhecimento rigoroso de objetos. Immanuel Kant alterou substancialmente o modo de se pensar a filosofia e a própria dinâmica de realização do filosofar. Suas obras capitais dividem-se nos três âmbitos fundamentais da filosofia: a crítica da teoria do conhecimento, a crítica da ética e a crítica da estética. Kant parou de lecionar em 1796. Alguns, como Fichte, escreveram mostrando que a alegria jovial que durante toda a vida tinha acompanhado o filósofo agora desaparecia. Aos poucos, as capacidades mentais declinaram. O filósofo já não reconhecia os amigos e não conseguia concatenar raciocínios os mais simples. Morreu em fevereiro de 1804. O filósofo apreciava a literatura em forma de sátira. Se por um lado mostrava pouco interesse pela música, pela pintura, em contrapartida tinha uma profunda simpatia pela poesia. Herder o descreve como um homem jovial que encoraja as pessoas a buscar a verdade. Bom dia, meu nome é Enzo Passos e eu vou falar a respeito de John Locke. John Locke foi um filósofo inglês chamado por muitos de o pai do liberalismo. Locke ficou conhecido como o fundador do empirismo, além de defender a liberdade e a tolerância religiosa. Como filósofo, pregou a teoria da tábula rasa, segundo a qual a mente humana era como uma folha em branco que se preenchia apenas com a experiência. Locke nasceu em 29 de agosto de 1632 na Inglaterra. Filho de John Locke e Agnes Keene, Locke teve um certo privilégio em relação aos estudos na sua infância, tendo estudado no colégio londrino Westminster em 1647. Em 1650, conquistou uma bolsa de estudos em Christ Church, faculdade associada à Universidade de Oxford. Apesar das suas críticas ao modelo de ensino aristotélico, foi nessa faculdade que teve o primeiro contato com a filosofia de Descartes e conheceu o cientista Robert Boyle. Locke concluiu o ensino superior em 1656, porém continuou por mais alguns anos na faculdade lecionando. John também se formou na faculdade de medicina em 1664, por influência do médico Thomas Sydenham. Em 1666, Locke conheceu o político Ashley Cooper. Por conta das suas habilidades, John fez amizade com o mesmo. Aos 35 anos, Locke começou a trabalhar para ele. Porém, em 1674, Cooper perdeu seu cargo político e ficou preso por alguns meses. A proximidade de John com o conde e outras pessoas envolvidas no plano de assassinar os reis na Rye House fez com que ele se exilasse na Holanda. Retornou para a Inglaterra em 1689, após a Revolução Gloriosa. Foi a partir desse momento que começou a publicar suas principais obras, que já haviam sido escritas há muitos anos. Esteve, até poucos anos antes de morrer, envolvido com questões políticas e com sua produção intelectual. Escreveu muitas defesas de sua carta sobre a tolerância, publicou A Razoabilidade do Cristianismo e um escrito com as suas ideias a respeito da educação na época. Locke veio a falecer em 1704, por conta de um ataque cardíaco. John Locke está entre os filósofos empiristas.
assim chamado devido a abrirem espaços para a ciência junto à filosofia, valorizando a experiência como fonte de conhecimento. John Locke destaca-se pela sua teoria das ideias e pelo seu postulado da legitimidade da propriedade inserido na sua teoria social e política. Para ele, o direito de propriedade é a base da liberdade humana, porque todo homem tem uma propriedade que é sua própria pessoa. O governo existe para proteger esse direito. O pai de Locke faleceu, deixando-lhe algumas terras em alguns chalés perto de Pensford, e este patrimônio haveria de suprir Locke com a renda para uma vida decente pelo resto de sua existência. Supostamente, ele gostava de mulheres mais velhas. Nas décadas seguintes, Locke prosseguiu em seus estudos privados e parte dos eventos sociais de que participava eram encontros em que discutia com seus amigos questões filosóficas. Olá, eu sou João Carlos e vou falar sobre o filósofo Francis Bacon. Francis Bacon foi um filósofo, escritor e político inglês. Foi considerado o grande precursor do método moderno de pesquisa científica. Francis Bacon nasceu em Londres, Inglaterra, no dia 22 de janeiro de 1561. Estudou no Trinity College em Cambridge e mais tarde em Londres. Em 1524, tornou-se membro do parlamento e favorito da rainha Elizabeth I. Sob o reinado de Jaime I, foi nomeado cavaleiro e confirmado no posto de conselheiro. Durante 20 anos, exerceu atividades de advogado e político, conquistando a fama de orador e escritor. Em 1613, foi nomeado procurador-geral. Em 1616, tornou-se Lorde Conselheiro. Em 1617, Lorde Guardião. E em 1618, Lorde Chanceler. E depois recebeu o título de Visconde. Nesse cargo, foi acusado de suborno, corrupção pela Câmara dos Comuns e condenado ao pagamento de multa e à prisão na Torre de Londres. Embora perdoado pelo rei, jamais pode retornar às atividades públicas. Algumas de suas obras, especialmente ensaios, estão entre as maiores contribuições feitas no pensamento humano desde os tempos dos filósofos gregos. Bacon discute em suas obras, principalmente no Novum Organum, a origem das coisas e a natureza da matéria. Bacon criticou o método escolástico e estabeleceu nova forma de especulação científica e a atividade intelectual. O empirismo científico de Bacon devolveu ao homem o gosto pelo concreto e pela experiência. Francis Bacon faleceu em Londres, na Inglaterra, no dia 9 de abril. Calma aí, corta essa parte. Francis Bacon faleceu em Londres, Inglaterra, no dia 9 de abril de 1626. Francis Bacon produziu algumas das imagens mais emblemáticas da humanidade ferida e traumatizada na arte pós-guerra, tirando inspirações do surrealismo, do cinema, da fotografia e dos antigos mestres. Ele forjou um estilo disto que o tornou um dos mais reconhecidos expoentes da arte figurativa nas décadas de 1940 e 1950. Bacon concentrou suas energias em retratos, muitas vezes retratando os hábitos dos bares e clubes do bairro do Soho, em Londres. Mas seus sujeitos sempre foram retratados como distorcidos violentamente, apresentados não como tipos sociáveis e carismáticos, mas como almas isoladas, presas e atormentadas por dilemas existenciais.